Estamos ao vivo. Aí, vamos aguardar a nossa convidada entrar. Hoje, a ideia dessa live é que a gente trate sobre as escolas, sobre o que fazer agora com as escolas em quarentena. Você aí que trabalha com escolas, fazendo prestação de serviços, ou como RT, ou levando educação alimentar e nutricional, ou sendo contratada de escolas, como é que vai ficar essa situação agora, né? Muitas dúvidas surgiram, a gente fez alguns encontros aqui e mediações com as nossas alunas, e eu estava conversando com a Vivian Zolar. A Vivian, que é fundadora da Qualifood e também participa do grupo TRIA. Ela trabalha não só com escolas, mas com vários outros empreendimentos de alimentação, e eu estava trocando uma ideia com ela e surgiu a intenção de vir para essa live para a gente poder falar um pouquinho mais com vocês sobre algumas estratégias que possam ajudar nesse momento. Vamos lá, a Vivian entrou aqui, vou convidá-la. Fazer com a Vivian. Aí, carregou. Tudo bem, Vivian? Oi, Carol, tudo bem? Olá a todos. Você me escuta bem? Estou te escutando. A minha imagem está parecendo travada aqui, não sei se para você está normal ou se travou. Para mim está travada também, eu te escuto normalmente, mas ainda está travada. Vamos fazer assim? Acho que eu vou derrubar você e chamo de novo, porque às vezes foi na Combinado, hora da conexão, pode ser? Então vamos lá. tá bom. Voltar aqui, Qualifood. Ai, tem muita gente que entrou, agora eu perdi a Vivian aqui no caminho, peraí. Vivian, dá um tchauzinho para mim, por favor, para eu te achar um pouco mais fácil. Aqui, achei. Vamos ver se agora vem com a imagem. Muita gente na internet, né? Isso vai carregar. Você consegue me ouvir, Carol? Eu te escuto, mas agora a sua imagem está totalmente preta. Vou tentar mais uma vez, espera aí. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 3G? Eu já tentei os dois. Já Vamos para tentei. mais uma Vamos tentativa. lá. Vamos tentar, vamos ver. Então, enquanto a gente vai tentando, para eu ter uma ideia, você que está aí, você é nutricionista que trabalha em escola, você é RT, você faz prestação de serviço, assessoria, consultoria, educação alimentar e nutricional. Vai contando um pouquinho aqui pra gente o que você já faz nesse trabalho com escolas. Assim a gente consegue até direcionar melhor a nossa conversa. Voltei, e agora? Como é que estamos? Amiga, você está uma tela preta, totalmente. Não sei o que pode estar acontecendo. E agora? Será? Você quer tentar me chamar por outro? Ah, apareceu! Então, Pronto, tô vendo. prontinho. Quem sabe faz ao vivo, né, Bíblia? Vamos lá, tá todo mundo na internet ao mesmo tempo, Instagram ao mesmo tempo, né? Sim, não, e agora com esse advento de estar todo mundo usando junto, as lives às vezes dão alguns problemas mesmo para conectar. Até ficar de dica aí para quem for fazer live, não desiste no comecinho não, porque pode ser uma questão mesmo de ajuste, tentar algumas atualizações até sair. Mas vamos lá, Vivi, se apresenta aqui para o pessoal, quem é você, o que você faz. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada, Carol. Acho que é uma boa oportunidade da gente compartilhar com os colegas as experiências que estão dando certo, as coisas que a gente ainda precisa ajustar pelo caminho e também pensar no pós, né? Eu acho que isso é fundamental, a gente pensar no que vem depois da pandemia. Vou me apresentar. Eu sou técnica em nutrição, sou nutricionista. Eu comecei minha atuação na alimentação escolar ainda na área pública, em 2000, 2001, trabalhei no estado, trabalhei terceirizada para a prefeitura, fui migrando, passeando por aí, trabalhei na área de segurança dos alimentos e desde 2007 eu tenho a consultoria Qualifood e no ano de 2018 nós reunimos outras consultorias e nós formamos um grupo com 3 empresas, que é o Grupo TRIA.
sempre trabalhei em alimentação escolar e segurança dos alimentos, e no grupo a gente veio fortalecer esses trabalhos nas duas linhas, né? E estar dentro das escolas é sempre muito desafiador, e acho que esse momento está sendo ainda mais desafiador para todos, né? Ninguém vai passar, acho que, tranquilo por essa maré, né? Sim, acredito que não só desafiador assim para nós enquanto profissionais. Eu tenho falado isso muito para as minhas alunas. Imagina como está desafiador para o dono dessa escola também, para os professores, para os outros prestadores de serviço dessa escola. É uma novidade para todo mundo. Não é nada que ninguém programou. Ah, vamos para o online porque há necessidade de não ter mais contato físico das Sim. pessoas. E eu acho que essa visão do exercício da empatia também pelo dono da escola, o responsável por aquela instituição que está tendo que fazer toda essa gestão, é bem importante e necessário para o prestador de serviços, né? Eu tenho conversado isso por aqui, porque pelo menos é assim que eu tenho encarado. Como que tá? Se tá já um pouco difícil para mim, imagina como fica para ele. Deixa eu ver como eu posso ajudar. E a ideia dessa live é justamente levantar ideias do que tem dado certo, um pouco do que as minhas alunas têm aplicado, do que a Vivian tem feito em várias escolas que eles têm ali como são prestadores de serviços. Enfim, para quem não me conhece, que está vindo pelo outro lado, né, pela Vivian, eu me chamo Carolina Buquelque, eu sou nutricionista, eu sou responsável pela Atitude em Nutrição, que hoje é uma empresa destinada a treinar nutricionistas na parte do atendimento infantil, seja num atendimento que a gente vai fazer no consultório ou em escolas. Eu falo que o meu dom é tornar lúdica a nossa comunicação com a criança. É isso que eu faço. E por conta disso, tenho muitas alunas que trabalham em escolas nesse contato da educação alimentar e nutricional, né? Bem, mas vamos lá, Vivian. Quando tudo isso começou, como foi aí para vocês? Imagino que as escolas rodando vai fechar. E agora, como é que foi esse primeiro momento? Você sabe que antes disso acontecer aqui, eu viajei no início do ano para fazer um intercâmbio, eu fui para Londres, passei por Lisboa, eu voltei para cá no começo de fevereiro, e quando eu estava lá, a gente viu os primeiros casos por lá, né? Eu voltei para o Brasil, acho que na sequência as escolas de Portugal fecharam, e não dava para ter ideia do que vinha pela frente mesmo, assim, a impressão que eu tive quando eu estava lá é que ia ficar algo muito restrito à Ásia, enfim. E, de repente, cheguei aqui, não deu um mês que eu estava aqui, começou a aparecer caso e mais caso, e aí veio o anúncio de que, olha, a partir de segunda-feira as escolas vão diminuir o funcionamento progressivamente, né? Depois veio a informação de que os shoppings iam fechar, e na área de segurança dos alimentos a gente tem muitos clientes dentro de shopping. E aí, de início, foi assim um tsunami que carregou todo mundo, né? Não, acho que não dá nem para descrever, porque foi um frio na barriga sem precedentes. Acho que a primeira coisa que eu imaginei quando eu vi tudo isso foi o quanto nós, como Brasil, a gente tem estrutura para segurar tudo isso, porque a gente está falando de um país aí que já vem em crise política e econômica há anos, né? E as escolas, quem trabalha muito tempo em escola, sabe que as escolas já vêm com uma dificuldade financeira há muitos anos. Eu passei por uma crise com as escolas em 2016, onde muitas escolas tinham problemas financeiros, e a hora que eu me deparei com isso, eu fiquei realmente com esse frio na barriga, e do quanto isso ia desenrolar. Mas eu acho que a gente, quando empreende, Carol, entende bem disso, né, sabe, dessa vivência aí. Acho que tem vários colegas que eu estou vendo conhecidos aí na live, um monte de gente que também empreende, sabe dessa dificuldade. A gente sabe que é nessa hora que não dá para abandonar o barco, né? Que a gente tem que arregaçar a manga e pensar o que a gente vai fazer. Então, acho que meu primeiro sentimento foi, ok, o tsunami veio, agora seca o rosto e bora, o que a gente vai fazer, né? Acho que é o momento da gente se reavaliar e se reinventar, porque se as crianças não estão indo para a escola e não estão se alimentando na escola, e numa primeira leitura o nosso trabalho ele é basicamente vinculado à refeição das crianças na escola, meu pensamento foi, o que nós vamos fazer para a gente não sair de cena, né? E a minha preocupação, assim como as minhas sócias também, nós temos uma equipe de 40 pessoas, e a gente não pode deixar ninguém de lado. Então, a gente tinha uma missão árdua aí, né? Não só nós, mas todos os nossos colaboradores. E aí, a nossa primeira ação em relação às escolas foi reunir a equipe virtualmente e falar, beleza, olha, essa situação que nós temos, o que nós vamos fazer de diferente? É hora da gente sair da casinha, né? Sair da caixinha. Quem já fez curso comigo sabe que eu adoro tirar as pessoas de dentro da casinha, né?
E aí foi a primeira coisa que a gente fez, traçar com a equipe o que nós poderíamos fazer para que a escola conseguisse enxergar nas nossas entregas valor, e aí eu não estou falando de valor financeiro, estou falando de valor agregado, para que a gente pudesse ajudar as escolas nesse momento a manter o vínculo com as famílias, porque da mesma forma que nós corremos o risco de perder os contratos, as escolas de educação infantil têm um vínculo que também é frágil, né, com os pais. Então, se os pais também saírem cancelando matrícula, não fica ninguém, é o efeito cascata. Então, nós buscamos aí entregas que a gente conseguisse agregar valor, principalmente acolhendo as famílias, acho que esse é o maior desafio agora, né? E aí surgiu um kit de sugestões, assim, de serviço remoto, que foi muito legal, que acho que a gente pode desenrolar mais aí e trocar, compartilhar isso com os colegas para que cada um dentro da sua esfera possa fazer o melhor e esperar atravessar essa onda, né, com um pouco menos de dificuldade. Vou te interromper um pouquinho, Vivian, porque, assim, eu vou, conforme você vai falando, eu vou fazendo alguns pontos de reflexão que eu acredito que são importantes. Que é justamente, veio o tsunami, e aí? O tsunami me deu uma balançada. Se eu preciso me manter em pé, eu preciso pensar em soluções. O que eu vi logo no começo foi um certo desespero, do tipo, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Será que vão cortar meu contrato? Será que vai acabar? E eu falei, gente, calma, primeira coisa, o que é que você pode agregar nesse momento? E isso não é só nesse momento, eu acho que é sempre quando a gente fala da prestação de serviço, né? É o serviço de quem presta serviço na escola, e eu acredito que também de quem é contratado. E como é que eu ajudo essa escola a crescer cada vez mais, a ser mais reconhecida, a entregar mais para os pais, mais para as crianças? Como é que eu faço? Então, esse é um ponto que fica de reflexão para qualquer momento, seja crise ou não crise. E quando vem momentos assim, desafiadores, que pode ser ou por uma crise ou por N outras situações que uma escola venha enfrentar, sentar e fazer o tal do brainstorming, né? Tirar as ideias da casinha. O que é que eu posso fazer de diferente? Porque o que todo mundo faz igual talvez não seja o caminho nesse momento. Porque senão já teria dado certo aqui. Então, esse eu acho que é um ponto importante de reflexão. Aqui, o que eu percebi, que deu, assim, logo de saída, foi a conversa direta com os donos das escolas, ou então aquelas pessoas que estavam responsáveis por essa organização, dependendo do porte da escola, né? A primeira coisa que eu falei para os alunos, olha, liga na escola e pergunta como é que vai ficar essa situação, o que você já planejou, como eu posso ser útil. E essas são as ideias que eu tenho também para você. Porque uma coisa é a gente se colocar, se prontificar, e outra coisa é eu chegar assim, ó, tenho várias ideias para você. Vamos aplicar uma delas? Porque, gente, a cabeça de quem está lá em cima coordenando um tanto de pontinhos, incluindo a nutrição, às vezes ela não tem ideia do que a Nutri pode fazer. Ah, não, enquanto não vai ter refeição na escola, eu não preciso da Nutri mesmo. Já que não vai ter refeição, tá tudo bem, depois a gente resolve com ela. Quando, na verdade, tem muito para ser feito, né? Vivian, conta aí um pouquinho mais. Como é que vocês deram sequência? Eu também conto aqui o que é que foi vindo de ideias, algumas minhas, outras de alunas também, para a gente agregar para o pessoal. Vamos lá, eu vou contar e antes eu quero só reforçar um comentário que você fez, Carol, da necessidade da gente se reinventar, né, e se transformar. Eu acho que a cada ano que passa, isso fica mais, como é que eu vou dizer assim, fica mais intenso, né? A gente cada vez mais vai ter que se reinventar mais e mais rápido. Então, acho que o nutricionista aprender a trabalhar de forma ágil, conseguir abrir a mente para várias coisas, e aí eu trago para todo mundo buscar, e quem ainda não conhece o conceito do mundo VUCA, que já está mudando de novo, mas o VUCA é a volatilidade, desculpa, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade. Eu acho que a gente vai lidar com isso por muito tempo, né? Essa pandemia não vai ser rápida. Depois da pandemia vem outra coisa, então a gente precisa saber lidar com isso, saber administrar. Bom, depois que a gente fez o brainstorming com a equipe, e foi muito positivo, a gente ter uma equipe que dá um show aí de comprometimento e de criatividade, foi muito bom. Em paralelo, a gente foi fazendo contato com as escolas. A gente tem escolas que são clientes há 6 meses, mas a gente tem escolas que são clientes há 14 anos. Há muito tempo. Né? Então, nós temos uma... né? Oi? Totalmente fidelizadas já. Tipo, é aquele cliente que ama o serviço, que ele não quer abandonar o barco, não é... Enfim. Exato. Então, e aí, de um universo aí de 45 escolas que nós atendemos São Paulo, interior,
foi o trabalho árduo aí de telefone, e aí esse trabalho mesmo tem que ser a gente, não dá para a gente delegar para quem atende, porque a hora do gestor é entrar em contato de empresário para empresário, né? E a conversa com os gestores, com os diretores, foi muito honesta, muito sincera, no sentido de colocar, olha, eu sei da dificuldade que você está passando, nós estamos juntos, porque a dificuldade que vocês estão passando, nós também vamos passar, mas nós somos parceiros e nós estamos aí. O que nós podemos ajudar? Nós pensamos nisso aqui. Tem mais alguma demanda que a gente pode te ajudar nesse momento? Então, isso foi uma conversa muito positiva. Eu acredito muito no poder da transparência e do diálogo. Eu acho que isso vale mais do que qualquer marketing que a gente faça. A gente tem clientes fiéis de verdade e eu acho que isso faz toda a diferença. Em paralelo com isso também, o que aconteceu foi uma enxurrada de pedido de redução, porque isso está acontecendo no mundo todo, né? Não adianta espernear, chorar, porque está todo mundo passando por isso. Os pais têm redução de salário, pedem desconto na escola, a escola pede desconto para a gente. É uma cadeia que todos estão passando. Então, nós renegociamos muito os contratos, reduzimos. Olha, onde você consegue chegar? Olha, eu consigo chegar aqui, né? E a gente sempre foi muito transparente com os clientes no sentido de mostrar que um dos nossos objetivos era não causar demissões e preservar as pessoas que estavam conosco. E todos abraçaram a ideia. Desse universo de 45, nós tivemos uma que realmente não estava muito preocupada, mas é uma cultura um pouco diferente da nossa. Duas que estavam numa extrema dificuldade e todos os outros mantidos, com questões, mas todos mantidos, e pelo que eu tenho visto, acho que a gente está com um saldo muito positivo nisso, né? E então, o que a gente tem feito, o que surgiu do brainstorming da nossa equipe, foram ações que pudessem estar aí dentro da ética profissional, mas pautadas na inovação, e que a gente pudesse auxiliar as famílias nesse momento. Então, na realidade, a gente sabe que tem família que não costuma cozinhar em casa, então tá lá com a criança, não sabe o que fazer, aí a criança não come porque só comia na escola. Todas as refeições da escola, o que teve aqui, meu Deus, o que eu vou dar de comida para essa criança? Exato. Tem uma em casa né? Sim, a criança dentro de casa o tempo inteiro, tem que arrumar atividade, e ao mesmo tempo, a gente se colocar no lugar das famílias. Eu sou mãe também, eu tenho um filho de 7 anos, eu sei bem a dificuldade. Se não fosse meu marido, agora acho que eu estava com todos os cabelos brancos, não tinha mais nenhum ruivo para contar a história aqui. É importante a gente se colocar no lugar das famílias, porque as famílias também estão super sobrecarregadas. Então, o quanto a gente vai demandar da família precisa ser colocado na balança quando a gente vai sugerir as atividades, né? Então, o que a gente foi construindo foi o seguinte: a gente trabalhou com criação de vídeos, e eu aprendi a virar editora de vídeo em 15 dias, assim. Meu computador só edita vídeo. Minhas meninas aprenderam a gravar, e assim, você me conhece, Carol, você sabe que eu não gosto da exposição, né? Eu sou mais reservada, e assim, a gente virou youtuber tudo do dia pra noite. Tivemos que abraçar essa ideia. Fazendo vídeos para as crianças e para as famílias. Então, a gente percebeu uma carência, conversando com algumas mães, de que as famílias precisavam de orientação. Então, nós fomos pautar aí essas orientações, até de coisas muito básicas, né, de higienização de hortifruti, que agora está todo mundo preocupado por causa do coronavírus. Ou até orientações de como a família pode proceder com a criança, cardápios para a escola, no sentido de facilitar a vida da família, e aí não é aquele cardápio super complicado que ninguém consegue fazer, não, é o que a família dá conta, né? A família não dá conta de fazer comida todo dia, tem que congelar, vamos orientar como congelar. E os vídeos foram uma coisa, a gente fez vídeos para as crianças também, tanto de conto, de história, de atividades que as crianças podem assistir sem demandar um adulto, quanto vídeos que a família ir junto para a cozinha mesmo. Nessa brincadeira, meu marido entrou na filmagem, meu filho entrou no rolo encenando vídeo, porque foi super necessária. Então, a gente foi tentando traçar essas estratégias de vídeos diferentes, informativos, porque nem todo mundo se dá bem, tem paciência para assistir vídeo, então, às vezes, um arquivo com informativo também funciona bem. Atividades para as crianças.
Isso, e nós criamos aí um atendimento virtual. Na nossa prática nas escolas, a gente já tem o hábito de reservar e disponibilizar um tempo das visitas para atender as famílias. Não é uma consulta, longe disso, mas muitas vezes a família está perdida, não sabe por onde começar, e esse acolhimento na escola faz muita diferença, né? Então, a gente transferiu isso para o virtual, tanto no individual, né, no sentido de ser individual para a família, quanto no sentido da gente promover os bate-papos que já existiam presencialmente online. Então, a gente foi por esses caminhos aí, né, nesse momento. Eu acho que condiz bastante com o que eu tenho visto por aqui, das alunas fazendo. A primeira ideia que eu percebi que a maior parte saiu fazendo foram os vídeos para as crianças, né? E vídeo de contação de história, gente. Eu acredito que, assim, será que eu tenho dificuldade de contar uma história, vamos supor, tenho vergonha na verdade, não de contar a história, mas de sair no vídeo. Essa é a realidade, é o que temos para hoje. O que eu posso fazer então, se eu preciso aparecer? Se sou só eu, não tem outra pessoa na equipe que vai gravar o vídeo por mim, nem nada do tipo. Uma coisa que eu posso fazer é chamar uma criança da casa, se essa criança existir. Outra coisa que facilita, né, que foi ideias que eu dei. Se você tem um marido que esteja na casa, coloca o teu marido atrás da tela e conta a história para o teu marido, porque não necessariamente você está olhando você se contando, mas você fica contando para o seu marido, deixa o celular mais distante, por conta desse olhar que vai ficar distante também, e faz essa contação para outra pessoa. Essa é uma dificuldade de gravar vídeos que é bem presente, e as meninas aqui que estavam muito inseguras conseguiram vencer a barreira assim. Vídeo para os pais também dando super certo, e aqui elas têm feito combos. Então, por exemplo, se vai uma história, durante a semana eu mostrei alguns livrinhos aqui. Então, por exemplo, eu contei da Dona Berinjela. Se eu contei essa história, eu vou falar, por exemplo, alguma orientação no outro vídeo sobre isso para os pais. Então, por que as crianças não gostam tanto, talvez, do sabor amargo? Como que eu posso fazer para facilitar? E vídeos bem, sabe, rapidinho, gente, porque a mãe tá desse jeito mesmo. Eu não sou mãe, mas... Rapidão e pronto. Adorei a ideia de ir junto esse PDF que você falou, porque quem prefere ver, quem prefere ler, cada um faz como é melhor. E workshops em grupos. Então, assim como tem o atendimento que você faz individual, aqui eu tenho visto alunas fazendo isso em grupo. Elas marcam um horário, aí abre lá no Zoom, geralmente, todas as mães, e tiram dúvidas pontuais. Elas marcam semanalmente. Por exemplo, essa semana é para o pessoal do berçário para falar de introdução alimentar. Na outra semana para falar de seletividade. E aí também tem sido legal porque os pais que vêm interagem entre si. Tá todo mundo sozinho, querendo conversar às vezes. Aí tem marcado em horários que facilita essa presença, geralmente é à noite, e eles fazem essa interação. E fica gravado para quem quiser ver depois também. É possível de você salvar, né? Vocês têm por aí... Você falou da edição de vídeo, eu acredito que vale para quem vai sair dessa live e vai fazer, sabe, Vivian? Vai começar nesse mundo. Edição de vídeo, gente, InShot é um aplicativo gratuito, fácil de você mexer no celular. Alguns computadores têm programas de edição de vídeo, não sei qual que você usa por aí, Vivian, mas eu basicamente faço no InShot. Para mim é a maneira mais fácil. Como que você tem feito? Bom, eu testei vários e aí eu cheguei em um no computador que eu acho que quando a gente às vezes desmembra áudio de vídeo, eu fui tentando ir para um mais avançado aí, eu fui para o Animótica, que foi o que eu consegui me adaptar, mas acho que a opção a gente tem bastante, né? E o celular hoje tem uma qualidade de filmagem que dispensa a necessidade de equipamento profissional muitas vezes, né? O que eu esqueci de comentar, Carol, eu acho que vale também, a gente conseguiu fazer e isso foi, assim, uma luz divina. A gente tem uma plataforma de EAD que nós estávamos começando a estruturar para usar com a nossa equipe. Para os treinamentos internos, porque a gente tem equipe fora do estado também, né? E essa plataforma virou EAD para a escola, assim, do dia para a noite. A gente revirou ela de ponta cabeça ali, e a gente usou, na verdade, só para armazenar os conteúdos. Então, a gente criou sequências ali com a aula. Então, o vídeo da criança fazendo a receita, o arquivo com a receita, um PDF com informativo. Então, a gente foi estruturando dessa forma. Mas a gente tem outras ferramentas que são gratuitas que é possível fazer isso, né? O Google Classroom tem essa opção, a Google abriu essa ferramenta gratuitamente agora para todo mundo. As ferramentas de conferência estão todas
gratuitas, então acho que isso tem ajudado muito. Para fazer essas conferências em vídeo. E para Sim. salvar, quem não tiver uma plataforma como a sua, tanto a Eduz quanto a Hotmart, ela tem a opção de você fazer o cadastro e abrir a turma gratuita. Isso é possível também. E o mais simples do mais simples é você salvar o vídeo. Você só abre um canal seu no YouTube, salva o vídeo lá, coloca como privado. Privado não, desculpa, não listado. E só quem tiver acesso ao link vai ver. Se eu entrar no seu canal, eu não vou ver. Se você me manda o link, eu vejo. E repassa isso em grupos de WhatsApp de pais, né? Eu acredito que o que foi o mais simples, assim, que eu vi até agora é essa maneira. Agora, quer ter uma plataforma de aulas, dá uma estudinha nessas opções, que é possível de fazer um cadastro e gratuitamente conseguir utilizá-los, né? O nosso próprio canal, desculpa, eu ia falar que o nosso próprio canal do YouTube estava lá desde 2010 e a gente nem mexia, a gente foi lá, tirou o pó, subiu ele de novo para subir os vídeos, porque das escolas que a gente atende também, nem todo mundo queria login e senha para acessar mais uma plataforma. Então, algumas preferem mandar vídeo pelo aplicativo da escola, outras preferem um arquivo com link para acessar o YouTube. Então, a gente foi indo do jeito que cada um se adaptava. Era hora da gente realmente ser flexível, né? E acho que isso fez muita diferença. Desculpa, eu te interrompi. Eu ia falar que também tive aluna que eu vi que com crianças a partir de 6 anos, que a escola está promovendo aulas online mesmo, tem um horário de aulas, com essas aulas que eram, às vezes, quinzenais com a nutricionista de educação alimentar e nutricional, ela está entrando um momento com essas crianças também. E aí a interação é gostosa porque imagina a saudade que essa criançada não tá, né, gente? Tá acostumado para a escola. Uma coisa é quando você tá esperando as férias do final do ano. Outra coisa é quando você vai ficar preso em casa sem poder sair e, enfim, né, curtir as suas férias. Não são férias. E aí ela falou que tá sendo bem legal essa interação com as crianças, mas de uma maneira mais reduzida. Então, se antes fazia 45 minutos, 1 hora de aula, você não vai fazer isso com a criança ali no online, até porque ela já tá vindo de uma série de outras aulas com os professores. Ela faz uma conversa de 15, 20 minutos ali com as crianças e pronto, né? Fica algum desafio para ser feito, e aí a criançada manda foto. E isso é porque a gente já está falando de crianças que já interagem. É diferente. Eu acho que nós resistimos muito ainda, porque nós nascemos numa época que a tecnologia vem crescendo. As crianças não, né? Elas nasceram nessa época da tecnologia. Para eles, isso, de certa maneira, é bem normal. Porque eles estão acostumados a ver vídeo no YouTube. Você vê criança de 3, 4 anos, você liga a câmera e ele fala: oi, galerinha do canal. Isso é normal, às vezes, dependendo da criança. Portanto, não achem que vai ficar muito distante. Isso é o possível no momento. Eu recomendo bastante a gravação de vídeo, sim, para as crianças, ainda que pequenas. Contação de história, para mim, é o melhor. É o mais fácil, tanto para começar um atendimento nutricional, como eu falei na semana passada, como para esses vídeos. Uma outra coisa do cardápio, Vivian, aí vocês têm mandado o cardápio para todos os pais, um cardápio geral, assim, receitinha, e fica lá na plataforma também para eles terem acesso, é isso? Isso. E no sentido de gerar orientações mesmo, para a família conseguir fazer algo mais completo do ponto de vista nutricional, que seja prático também, né? A gente tem levado muito isso em consideração, mas no sentido de orientação. Certo. O que eu conversei, eu tenho alunas que têm feito isso também, que são alunas que são RTs em escola, e aí o que eu conversei com elas é sobre a possibilidade que a gente pensando no pós, e eu faço muito essa conversa do longo prazo. Olha quanta oportunidade você está tendo de aprender para agregar no seu serviço futuro. Se hoje você, né, só fazia aquilo que era o tradicional já, talvez de meses, anos, talvez, agora você vai saber como que você faz para um online, uma orientação para um pai que fica gravado numa área de membros. Imagina que rico você chega para uma negociação no futuro e fala assim, olha, eu tenho inclusive essa área de membros para dar para os pais da sua escola. Nossa, mas que nutricionista tem isso? Então, a gente também colocar, eu acho que trocar um pouco da lente de enxergar esse momento como um momento de o que eu vou levar daqui de bom, o que eu vou testar e vou tirar daqui de bom é importante para o profissional. Que é claro que fica difícil, às vezes, no passar do tsunami, diríamos assim. O que tem de bom nesse momento? Mas tem, aprenda com essas possibilidades. Eu já trabalhava bastante com essa questão online, até porque eu tenho os cursos, então para mim é relativamente normal isso já, mas eu percebo que para vários profissionais vai ser um ponto de diferenciação daqui a alguns meses. Então não deixe de experimentar, né?
Deixa eu ver que passou por aqui. Tinha uma pergunta, acho que do pessoal perguntando do atendimento, né? Eu vi algumas perguntas passando por aí, eu acho que valeria a pena só compartilhar como a gente faz antes de eu dar algumas sugestões do pós. Nosso atendimento dentro das escolas sempre foi no sentido de ouvir as famílias para entender quais as demandas que elas estão trazendo, porque são inúmeras, né? Tem famílias que chegam com a criança que não come absolutamente nada, ou aquelas que estão preocupadas com alguma questão de aceitação, ou porque acham que a criança não come, na verdade a criança está super bem. Então, sempre foi no sentido de ouvir, acolher, dar uma orientação, e quando é algo que vai além da necessidade de uma orientação mais breve, encaminhar para os colegas. E a gente tem até um arquivo que a gente sempre encaminhou para os pais com uma lista de nutricionistas parceiros, tem vários aí da live que eu já vi que estão nessa lista, e que a gente disponibiliza para as famílias, fala, olha, seu filho precisa de um acompanhamento, então, olha, a gente sugere fono, sugere Nutri, e a gente tem as colegas parceiras que a gente sabe que seguem essa linha, que é importante, né? Então, a gente tem ido por essa vertente de fazer, é um aconselhamento, não é um atendimento nutricional, né? Ele é um bate-papo e alguma orientação. Define bem a palavra. É aquela mãe que vai deixar o filho o dia inteiro na escola, às vezes, e ela quer entender. Beleza, meu filho em casa dá trabalho para comer. Como é que vai ser aqui na escola? O que vocês vão fazer? Vão deixar passar fome? Vão enfiar a colher, goela abaixo? Como é que é aqui? Quero saber. Tô preocupada com isso, porque meu filho não come em casa. Eu tô preocupada porque meu filho tem alergia. E eu preciso entender quais são os cuidados dessa escola. Eu acho que esse papel do nutricionista de acolhimento, ele é importante sim na escola, que não é um atendimento, não tem prescrição de cardápio, diagnóstico nutricional, nada disso. Se você tem a necessidade, realmente você encaminha, porque aí vai além das suas atribuições, né? Exatamente. A não ser que trabalho no final de semana como nutricionista clínica, e aí quer mandar lá para o seu consultório, mas não tem nada a ver com a escola. E são outras coisas. Exato, o nosso trabalho não substitui a consulta, né? Até porque quem te contratou foi a escola, né? Se a escola te contratou, a gente precisa atender essa escola. Teve essa pergunta que tinha ficado aqui, Vivian. Eu vou tirar ela da tela porque ficou bem na sua cara. Como faz os contratos que estavam em negociação? Eu achei que foi uma pergunta bem interessante, sabe? Só vou tirar. Então, aquela pessoa que estava negociando com uma escola, sabe? Estava quase para fechar e não fechou, porque a crise veio e ele não conseguiu continuar a conversa. Vou contar um pouco do que eu orientei por aqui, porque eu tinha várias alunas nessa situação. Falei, olha, eu acredito que esse não vai ser o momento onde a gente vai fechar contratos agora, né? Mas a gente consegue deixar toda uma situação preparada para o pós. Portanto, se você já estava conversando, você mantém essa conversa com a escola e pergunta se ele está precisando de alguma ajuda agora com os pais. Imagina um bônus que você possa ceder seu, né? Seja uma aula, uma videoaula para as crianças, um cardápio, enfim, algo que você possa fazer e preparar e entregar esse valor primeiro para ele, porque lá no futuro, quando vocês puderem conversar novamente, você tem condições de dizer, olha só, vamos retomar essa conversa, como que foi aquela experiência, olha tudo mais que eu tenho para te oferecer. Então, não é que precisa esquecer esses contatos. A gente pode continuar fazendo um contato se você tiver um WhatsApp, conseguir entrar em contato via telefone, via e-mail. Mas, realmente, agora, eu acredito que o pensamento deles estão em outra coisa. É o momento de plantar. A gente tem que saber qual é a hora de plantar e qual é a hora de colher. E não adianta querer colher daqui 3 meses sem ter plantado antes também. As coisas não têm sentido. Eu acho que é esse o caminho. Lógica. Conta um pouquinho aí, você estava porque a gente sabe que mesmo quem estava preparado e estava prestes a fechar um contrato ou acabou de fechar um contrato, porque às vezes acontece isso, né? Acabou de fechar. E você não vai virar para a escola e falar, olha, eu tenho uma cláusula lá que a gente tem que ter um X tempo, senão dá multa. Não é hora disso, né? A gente nem tem levado essas cláusulas de contrato em conta agora, porque não é hora disso, né? Eu acho que é hora de solidariedade, de apoio. Então, eu penso que nessas escolas que estavam em negociação, manter o vínculo é fundamental. Nessas escolas, as pessoas precisam de apoio, e eu acho que a gente pode, sim, disponibilizar várias coisas, como você falou, para fidelizar já essa pessoa desde agora. Porque, com certeza, se você se dispor para um bate-papo com as famílias que vai levar 30 minutos, 1 hora do seu tempo, ou compartilhar um vídeo que você já editou, já está pronto, você não vai ter trabalho adicional nenhum, né? Mandar uma receita para as famílias
qualquer coisa que você faça e agregue, quando a escola voltar ao normal, ela não vai pensar em outra pessoa, ela vai pensar em você, né? Inclusive, a gente teve essa postura, inclusive com os nossos clientes que estão com contrato suspenso, que eram clientes que estavam em dificuldade. Mesmo os clientes em dificuldade que precisaram suspender o contrato, nós continuamos mandando tudo aquilo que era aberto. A gente não fez nada personalizado, mas aquilo que está no YouTube, que é feito para todos, a gente continua compartilhando, porque a gente sabe que esse cliente se torna fiel. E fidelização é algo que não tem preço, né? É caro a gente fidelizar. Então, a gente tem que manter o cliente que a gente já tem. E outra coisa que eu acho que eu gostaria de ressaltar, para todo mundo lembrar bem disso. Eu tenho visto muitas coisas fecharem, ou pessoas falarem, nesse período eu não vou fazer nada, eu não vou atender, eu vou me recolher aqui. Só que quem não é visto não é lembrado. Então, a chance que você tem de, no final dessa pandemia, no final da quarentena, ser substituído por alguém que apareceu no buraco que você deixou ali naquele período, ela existe, né? Então, a gente tem ali que se manter presente, deixar nossa marquinha, falar, olha, oi, tudo bem? Só passei para dizer que se você precisar de algo, estou aqui, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, é mostrar que você é parceiro, né? Que não está lá só para ganhar o seu dinheiro no final do mês, né? Assim, não só nesse momento, mas ser visto é importante sempre. Nesse momento, muito mais. Porque tem muita gente que está realmente se recolhendo. Eu ouvi de várias pessoas. Não, eu vou usar esse momento agora para só estudar, deixa depois mais para frente, eu retomo. Gente, é o que eu falei. Tem que plantar para colher. Se você deixar para plantar lá na frente, o pessoal já vai estar colhendo. Então, entenda o que é possível para você, porque eu também sei que às vezes pode estar difícil na sua situação, na sua casa, como é que estão as coisas, mas entenda o que é possível e faça, não deixe para depois. Eu vou esquecer agora. É uma construção de carreira, a carreira se constrói, né? Beleza, acho que a gente pode até aproveitar que ela trouxe essa questão do contrato, a gente falou do pensar no pós, estava olhando aqui o horário, tem mais uns 20 minutos. Como que tá essa visão para vocês do longo prazo? Porque direto e reto para mim chega assim, Carol, o que você acha? Será que vai mais uma semana, um mês, 2? E a minha resposta é sempre, gente, eu não sei quanto tempo mais vai. Não posso te dar essa resposta, adoraria ter as bolas, né, de cristal para saber. Não sei. O que eu sei é, essas crianças continuam comendo, essas famílias continuam precisando de apoio, as escolas também, então o seu serviço continua. O que a gente pode continuar fazendo de diferente? Dentre as ideias que vieram aqui, tem mais uma que também surgiu aqui pelas alunas da Atitude, numa conversa, que são bônus, Vivian, para os pais que se manterem no contrato com a escola. Porque na educação infantil está acontecendo muito de quebra de vínculo de contrato. No ensino fundamental, eu acho que é um pouquinho mais difícil, mas a escola infantil acontece. Então, foi uma ideia que surgiu de o que é que eu posso juntar aqui de materiais que fiquem no longo prazo disponível para esses pais, como se fosse na área de membros, mas não nessa rotina do dia a dia. Isso vai ficar disponível para ele para sempre, que é diferente desse outro, porque ele se manteve com a escola. Então, como se fosse uma forma de agradecimento. Você está mantendo seu contrato com a gente e a gente está disponibilizando aqui uma série de materiais. E a Nutri levou essa ideia, né? Eu conversei com ela, levou essa ideia para a escola e eles juntaram, junto com outros professores. Então, veio o professor do balé, o professor de inglês, e eles fizeram tipo, um curso para os pais e isso fica disponível. Ela não precisa ver agora. Não é uma coisa de saída. E foi muito bacana essa experiência dela. Tem outras alunas que estão tentando aplicar isso também. Então, é a visão do longo prazo. Você se mantém comigo, a gente mantém, eu entendo. Tem as negociações que podem acontecer, é claro, nesse meio do caminho, beleza? Mas a gente mantém o contrato e você vai ganhar, além de tudo que a gente está oferecendo de suporte, mais esse pack aqui. Isso é uma maneira de agregar valor. É basicamente o ponto. Essas coisas que a gente implementou agora, eu tenho certeza que elas não saem mais de cena, assim. Eu acho que só vai agregar o nosso mix de serviços. A gente fez até um videozinho para mandar para os clientes. A gente usou bastante o Canva, que é um aplicativo de edição de imagem, e a gente fez uma mensagem super bonitinha ali, né, dos serviços remotos para esse período, estamos juntos e tal. E são serviços que vão entrar e provavelmente não vão sair de cena, e é nesse pensamento. A nossa plataforma, a gente migrou ela para atender esse momento, ainda não está perfeitinha, porque a gente fez o melhor que a gente podia, dentro do tempo que a gente tinha, né?
mas ficou razoável para a gente começar, ela também provavelmente não sai, porque os conteúdos vão sendo abastecidos semanalmente lá e vão ficando para sempre, né? E aí eu acho que vai caber para a gente aí uma visão de longo prazo, em pensar que a gente precisa se estabelecer nas escolas, não pela obrigatoriedade. Eu sempre falei bastante isso ao longo de todos esses anos nos cursos. O pessoal sempre falava, porque tem que ter uma lei que obrigue. A gente pode até ter uma lei, mas a lei vai lá, alguém entra com uma liminar, derruba. Eu estive no conselho e a gente sabe que isso acontece. Teve estados que tiveram a obrigatoriedade suspensa, né, quando o CRN ia atuar. Então, eu acho que a gente tem que ganhar o nosso espaço pela excelência do nosso trabalho. A gente tem que fazer com que a escola sinta falta da presença do nutricionista, quando eu falo, poxa, não, peraí, isso aqui é com a Nutri, né? E eu acho que esse é um momento em que a gente está tendo uma oportunidade, se a gente souber fazer, usando o chavão, fazer dos limões uma limonada, né? A gente tem que olhar para esse momento de que é a hora que a gente consegue se expor de uma forma muito intensa para as famílias. Porque raramente, durante as aulas, o pessoal não tem tanto vínculo com a gente ou não recebe informação. Nesse momento, as pessoas estão recebendo os vídeos, os informativos, estão fazendo mais atendimento, porque também estão em casa, então estão mais disponíveis. Então, é a hora que a gente tem para, opa, olha, tô aqui, vamos aparecer, né? Então, é a hora que a gente tem ali para deixar nossa sementinha, se mostrar indispensável, mostrar que o trabalho faz diferença e, a longo prazo, pensar o que mais que a gente pode inovar para essas demandas de agora. A gente tem as coisas que são rotinas básicas, mas eu falo sempre assim, o básico ele não é tudo, o básico é uma fatia do bolo. Né? Então, manual, POP, treinamento, a gente vai continuar fazendo. Isso é só uma partezinha do trabalho. Né? Onde está o diferencial? Porque o básico todo mundo tem que fazer, né? É o mínimo. Então, onde que está o diferente? Por que as pessoas gostam mais de Ferrari do que de Fusquinha? Porque tem um diferencial. Todos têm roda, volante e banco, mas o que muda neles, né? Eu acho que é nessa linha de pensamento, tentando trazer um paralelo. E acho que a gente vai ter ainda um tempo longo. Eu acredito que as escolas não voltem rápido, de verdade. Eu acho que a gente tem gente aí de outros estados na live, mas São Paulo está caminhando para prorrogação da quarentena ainda. A gente tem visto isso aqui. Foi no supermercado no final de semana, o povo na pracinha, passeando com as crianças. Então, eu acho que isso vai fazer com que a quarentena em São Paulo ainda vá longe. As escolas não devem voltar tão rápido. As infantis provavelmente voltam primeiro, pelo que os governantes estão trazendo, né? Mas a gente vai ter que se reinventar, as escolas ainda estarão em dificuldade financeira. Como é que a gente vai otimizar o tempo? Como é que a gente vai continuar agregando valor para que a gente consiga se manter ali? Nesse momento é melhor a gente ganhar menos do que a gente se desligar. Eu acho que isso não dá para ter dúvida, né? Então a gente conseguir se fazer presente e continuar inovando mais. E saindo da casinha, se colocando no lugar do outro, fazer exercício de se colocar no lugar do gestor. Eu acho que isso é fundamental, não dá para olhar só para o seu umbigo, né? A gente tem que se colocar no lugar da família, do diretor. Enfim. Tem dois pontos da tua fala que me chamam bastante atenção e que vale a pena eu puxar aqui para reflexão. Primeiro, a nutricionista ela não tem que estar na escola por conta da obrigatoriedade. Eu acho que isso é fundamental de entrar na cabeça do profissional. Quantas nutris que eu vejo que chegam aqui, o meu papel é ensiná-las sobre educação alimentar e nutricional, e algumas são RTs, outras não, né? E aí, quando elas querem ir numa escola que é para vender o serviço de RT, elas ficam, ai, Carol, mas aí eu posso falar da lei, né? Que é obrigatório, que a escola pode ser multada. Eu falo, gente, imagina, se bota na situação contrária. Você recebe uma nutri que vem oferecer seus serviços e ela fica o tempo inteiro te botando medo durante a reunião. Né? Que você precisa, porque você vai ser multado, porque isso, porque aquilo. Não, gente, não existe conexão, sabe? Não é esse o caminho. Agora, se você vai lá e fala, olha, sim, realmente, até existe essa lei, mas, independentemente dela, eu tô aqui para ser sua parceira, para ajudar a sua escola a crescer, para trazer o melhor para os seus funcionários, para os seus alunos, para os pais, para levar esse diferencial também para as suas redes sociais, para o marketing da sua escola. Aí falou, nossa, essa eu quero. Porque essa daqui não tá botando medo que a vigilância e o CRN vai bater na minha porta. Esse é um primeiro ponto que eu acredito que é importante de levantar. E o outro, quando a gente fala das questões de negociações de contrato, que vão acontecer, já estão acontecendo, que é importante também o nutricionista
ele entender um pouquinho da gestão do negócio, porque a gente está falando de você que tem já uma empresa grande, muitos funcionários, mas às vezes tem Nutris aqui que são eu presas, né? Só eu e ela trabalhando. E essa visão do quanto eu posso chegar, até onde eu posso ir, né? Sem meter os pés pelas mãos, eu diria assim, é importante. E como que a gente faz isso? Gerindo, sabendo quais são os nossos gastos, nossos custos, organizando na volta de ir numa escola que está perto da outra, às vezes nesse mesmo dia, né? Como é que eu posso fazer essa gestão? O que eu posso fazer de economias dos meus recursos? Porque isso também vai me ajudar na hora que eu tiver uma redução de contratos, eu tenho uma redução dos meus custos, seja eu empresa ou eu presa, me aumenta um pouquinho ali o que sobra no faturamento total. Então, esse cuidado de cuidar do nosso negócio, seja como PF ou PJ, é bem importante. E eu sinto que falta ainda em alguns profissionais. Para mim, faltou muito tempo. Eu pegava um montante de dinheiro, falava, nossa, parece que tá rica. E de repente tá pobre, né? Tá rica, tá pobre. Porque você começa a pagar as contas, quando você vê, acabou. Porque não planejou. Esse planejamento é importante também. Então, senta, faz as suas planilhas, né? Isso é legal da gente retomar. Foi reforçando esse teu comentário, Carol. Nos primeiros anos, assim, eu não gostava de mexer com dinheiro e isso foi eu poderia ter crescido muito mais cedo, né? E eu quebrei bastante a cara, bastante mesmo, assim, de quase ter que fechar a empresa uma época, mas depois eu aprendi que tinha que ir muito além, né? Então, acho que foi depois que meu filho nasceu, a gente começou a mudar muito a cabeça, assim. Eu vi que não é só a gente fazer curso de nutrição, curso da nossa área, a gente tem que se desenvolver como gestor. Então, hoje eu faço muito mais curso fora da nossa área do que curso na própria nutrição. E isso é importante, a gente precisa se desenvolver como gestor. Isso não é ruim, isso é necessário, né? Hoje, se a gente não tivesse a estrutura que a gente tem no Grupo Tria, a gente não teria conseguido segurar as meninas. E são 40 empregos, 40 famílias, 40 pessoas. Então, eu acho que isso é uma necessidade. A gente tem que abrir a cabeça sim, sendo eu presa ou sendo a empresa, como você colocou, e aprender além, né? A nutrição de novo, é uma fatia do bolo. A gente tem que aprender toda a gestão, isso é super necessário. É sobrevivência. E tem muita gente que ajuda nesse desenvolvimento, né? Eu estava assistindo uma live antes de entrar aqui da Rede Mulher Empreendedora, que é fantástico. Eles me apoiaram muito no início. Lá no começo. Eu lembro como era ainda. Exato. Pode continuar. Não, era isso, era de buscar mais coisas fora, porque isso é necessário pra gente, né? Aproveitar, tem bastante curso online que está aberto agora, gratuito, curso de gestão, planilha. O próprio Sebrae, né, tem muito. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz sobre fluxo de caixa foi com o Sebrae, foi a primeira vez que eu olhei e eu entendi o porquê que chegava naquele final do mês e a sensação do dinheiro era que ele acabava e eu tinha recebido uma quantidade que era legal, porque não tinha gestão. Então, esse ponto, eu acredito que afasta o crescimento. É isso mesmo que você falou, eu poderia ter crescido mais rápido. Já que estamos mais recolhidas, vamos também organizar essa parte, porque eu falo que, assim, se a gente observa as grandes crises que tiveram, e a gente esquece, porque teve a de 2014, que reverberou até bem de 2016, 2008 lá também, que aí eu já não peguei essa fase, mas a crise, ela vem assim, né? Ela baixa, então todo mundo baixa, e depois tem uma ascensão. Se você não tá preparada para nessa ascensão subir, você fica. E essa é a hora de se preparar. É agora, não é quando começar, a maré começa a subir de novo. Você tem que estar preparado para pegar essa onda. Então, estudem, tá, gente? A lei de Darwin se aplica ao mercado também, né? A lei de Darwin promove a seleção natural no mercado. Isso é um fato, a gente não pode negar, né? Vão sobreviver os mais preparados e os mais estruturados nesse momento. Isso faz parte da nossa vida agora, né? Sim. Vivian, muito obrigada por hoje. Deixa eu ver se aqui tem alguma perguntinha. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Ó, temos 10 minutos antes do Instagram mandar a gente embora. Tá. Eu acho que acrescentaria uma coisa. Eu falei muito da gente estudar outras coisas. Eu acho que uma coisa que o nutricionista precisa também pensar e considerar. Eu estou em vários grupos que tem colegas e eu vejo que muitas vezes a reclamação que vem, que eu leio, enfim, é sempre de coisas que poderiam ser minimizadas ou que poderiam ser evitadas,
quando a gente consegue desenvolver mais algumas habilidades que são as nossas soft skills, né? Não as técnicas, mas os comportamentais. Então, acho que a gente aproveitar esse momento que as pessoas estão mais recolhidas também e tentar desenvolver suas habilidades emocionais, inteligência emocional, outras competências, eu acho que isso é fundamental, porque isso é o que o mercado pede dos profissionais, né? Quem não sabe se relacionar, quem não sabe usar a inteligência emocional a seu favor, tem os seus resultados comprometidos. Então, acho que além de estudar gestão, estudar o desenvolvimento pessoal também é muito importante. Sim, show. Um bom fechamento. Ó, eu vi que passou uma pergunta aqui que está perguntando sobre o local onde poderia pôr os PECs, que seriam as aulas. Enfim, a gente tem as plataformas EAD. As que eu mais conheço é Hotmart, Eduz. E aí lá é onde as pessoas vão assistir. Você precisa salvar esse vídeo em algum lugar e a gente geralmente salva. O que é mais fácil é o YouTube, que é gratuito. Mas também quem já está, às vezes, num momento mais avançado, tem o Vimeo, que é pago. E aí é sempre procurar os recursos disponíveis, né? Ver o que é o valor que você pode investir agora e tudo mais. Certo. Sim. Gente, vamos fazer assim pra gente ir fechando. Coloca pra mim aqui nos comentários o que foi o aprendizado principal. Eu vi que tiveram várias dúvidas que foram passando. Algumas a gente já respondeu e outras não. Depois eu vou voltar nessa live, fazer uns posts sobre isso, colocar um pouquinho aqui o resumo dessas perguntas todas. Mas coloca pra gente qual foi o aprendizado principal, ou se você tem alguma sugestão diferente que você está fazendo por aí que deu certo. Vou agradecendo enquanto isso a Vivian. Obrigada por ter se disponibilizado de vir. É muito importante. Sempre reforço quando eu recebo uma Nutri aqui, Vivian, que eu acho que eu demorei um pouquinho para entender a importância do grupo estar unido. Sabe aquele negócio de, nutricionista compete com nutricionista? Eu tenho que dizer, eu tinha um pouco disso na faculdade. Talvez tenha sido incumbido dentro de mim. E aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, que eu fui conhecendo pessoas, me relacionando, eu falava, mas não faz sentido nenhum eu não dividir com outro o que eu sei. Então, que seja um momento de reforçar, a Vivian está abrindo para a gente estratégias da empresa dela. Eu abrindo coisas que as minhas alunas fizeram. Que seja um momento da gente entender que quando todas melhoram, a nutrição melhora, tá? A gente pode sim ajudar. Não existe mercado para todo mundo, porque existem muitas escolas, existem muitas crianças. Se a gente pegar o número bruto, eu já até fiz essa conta, não vou lembrar de cor, mas se a gente pega o número bruto de crianças que existem por número bruto de nutricionista, falta Nutri para atender esse tanto de criança. Então, na verdade, o que a gente precisa é encontrar recursos juntas para avançar mais e mais e mais. E levar, enquanto nutricionistas, o que é alimentação saudável para as pessoas. Porque esse é o nosso papel. Quero deixar essa minha mensagem aqui também. Eu quero agradecer, Carol. A gente sempre trocou muita figurinha, né, nos bastidores, com outros colegas também. Quando você fala de colaboração, eu acho que isso só leva a nossa profissão adiante. Aquela bobagem de ficar na competição, enfim, concorrência não é rivalidade. Acho que isso a gente precisa ter em mente, né? Não é porque você é concorrente, você é meu rival. Inclusive, a gente produziu um material sobre máscara para os restaurantes esses dias com o nosso concorrente. Estamos divulgando o nome dos dois. E é isso, é hora de todo mundo se abraçar sempre. Que esse aprendizado fique, né? E que a gente aproveite isso para entender que quanto mais um profissional faz um bom trabalho, mais ele deixa a porta aberta para os outros. Eu sempre falei isso, que quem faz um trabalho ruim, um trabalho medíocre, me desculpem o termo, mas às vezes a gente se depara com isso, essa pessoa não fecha as portas apenas para ela fecha a porta para os outros. Então, quanto melhor o nosso trabalho, quanto mais bacana a gente for, mais a gente deixa um legado, mais a gente contribui para os outros e mais a gente vai ser valorizado. A valorização vem com um trabalho de qualidade, não vem só com legislação, com sindicato. Isso é importante, mas isso é o mínimo, é o básico, né? O resultado e a valorização, eles vêm com o trabalho que a gente deixa, com o legado que a gente deixa por aí. Eu quero, Carol, assim, para fechar, porque eu sei que o Instagram daqui a pouco tesoura a gente, né? Eu quero agradecer muito você é sempre muito querida. Eu vi que tem um monte de gente conhecida e eu fiquei muito feliz com a repercussão da live. Eu nunca fiz live na vida, gente. Foi a primeira vez que eu morro de vergonha.
Essa foi a primeira vez. Vivian, então, para ela ver os coraçõezinhos subindo. E eu não posso deixar de agradecer a equipe maravilhosa que a gente tem, porque assim, se não fosse o empenho de todo mundo, de todas as nossas meninas e o nosso menino, porque a gente tem um na equipe, né? Se não fosse o empenho de todos, a gente não teria chegado nesse resultado. E isso é muito bom, né? A gente sempre fala que nós somos bons porque nós somos todos, né? Então, acho que a gente leve isso que eu tenho na empresa para o nosso grupo de colegas também. Muito obrigada. Mais uma vez. Obrigada, Vivian. Gente, vamos fazer assim, ó. Eu e a Vivian vamos dar um sorrisinho agora, porque depois eu vou voltar aqui e dar um print para salvar a nossa foto de live lá, tá bom? Vamos lá, Vivian. 1, 2, 3 e se você tá por aí, dê um print também, depois compartilha nos stories qual foi o principal insight que ficou dessa live. Recomenda para as Nutri colegas que você tem dessa área também. A live vai ficar salva por 24 horas. E aí dá para o pessoal aproveitar aqui esse bate-papo. Vivian, quem sabe numa segunda live por aqui a gente não marca uma outra vez. Agora que você fez a primeira, abriu o Já passou. Agora... Adorei, muito obrigada. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.